A paz do Senhor, amados, vamos abrir a palavra do Senhor da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35, que diz assim: o corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outros das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terrestre, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Somente até aqui, meus amados. Amém por essa palavra. Nessa palavra aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está esclarecendo para a igreja de Corinto, né, aqui na época, pois se levantaram alguns que acreditavam que a ressurreição não era possível, né, e no caso, a ressurreição não sendo possível, segundo a crença dessas pessoas, né, que era uma crença trazida dos saduceus, e algumas pessoas da igreja de Corinto tinham essa crença, né? Nesse mesmo capítulo que o apóstolo Paulo fala: não se enganem, as más companhias corrompem os maus costumes. Aqui ele estava se referindo aos saduceus que estavam contaminando a igreja de Corinto com essa falsa crença, né, de que não existia a ressurreição, de que era impossível um morto voltar à vida, né? Só que o apóstolo Paulo estava esclarecendo a eles de que não só é possível um morto voltar à vida, que foi o caso do Senhor Jesus Cristo, né? Ele dando o testemunho do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Corinto, como ele também estava, né, ensinando a igreja de Corinto que nós, no grande dia, né, no dia que o Senhor vier para nos buscar, nós também, né, aqueles que dormem no pó da terra,
aqueles que já estão mortos ressuscitarão também, né? Então isso é que o apóstolo Paulo ele vem trazendo, e ele nos ensina coisas muito ricas nesses capítulos do versículo 35 ao versículo 58, né? São versículos um pouco extensos, mas tem muita riqueza aqui que nós precisamos ter o conhecimento, meus amados. E o foco dessa mensagem, né, que o apóstolo Paulo aqui traz nesses versículos, no versículo 35 até o versículo 58, é que no céu não entra pecado, né? É impossível algo corruptível adentrar na vida eterna, na morada incorruptível. É por isso que ele fala aqui nos versículos que é necessário que aquilo que é corruptível, que é a nossa carne, se revista daquilo que é incorruptível, né? E o que é incorruptível? É Cristo, é a palavra do Senhor, né? É o Espírito Santo de Deus, é tudo aquilo que não se corrompe, que é santo e que é reto diante dos olhos de Deus, né? Então aqui nos versículos iniciais, ele vai nos explicando, ele vai explicando e ensinando, né? Que Deus dá o corpo, porém não todas as carnes são iguais, né? Que a carne do animal é diferente da carne humana, né? Que o corpo celeste tem o seu esplendor, o corpo humano tem o seu esplendor, o sol tem o seu esplendor, a lua e as estrelas, né? E ele também explica algo aqui que é muito necessário para que a gente venha entender, né? Quando ele fala aqui no versículo 36 de 1 Coríntios 15, insensato que você semeia não nasce, a não ser que morra. E o Senhor Jesus ele fala no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 5, né, que uma semente, um grão de trigo, enquanto vivo, caído no solo, será somente ele. Porém, se ele morrer, dará muito fruto. O Senhor Jesus, em João capítulo 5, ele estava indicando já, né, a morte dele e a ressurreição. Ou seja, o grão, Jesus fala que a semente de trigo, quando está vivo, é somente ela, não dá frutos. Porém, se ela morresse, indicando a morte dele e logo em seguida a ressurreição, porém, que quando essa semente de trigo, ela morre, né, e ela cai sobre o solo, ela dá muito fruto. Ou seja, ele estava se referindo à ressurreição dele, a morte e a ressurreição dele, que daria muitos frutos. E quais frutos seriam esses? Seriam os frutos da salvação. Os frutos que hoje em dia, né, que hoje, após a morte de Cristo e após a ressurreição, após ele ser glorificado e ser elevado aos céus, né, para sentar à direita do Pai, nós temos o direito da salvação e nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, né? O Senhor Jesus, ele nos deu esse direito por meio do seu sangue derramado na cruz. Então, o Senhor Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 55, onde está a morte a sua vitória? Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte, né? O sangue dele foi vertido, né? Ele morreu, ele padeceu na cruz por nós, por nossos pecados, para nos dar salvação, para nos libertar do jugo de Satanás, para nos libertar da morte eterna, né, que é a condenação, né? Que em toda palavra, quando se fala de morte eterna, fala a respeito da condenação, onde não haveria mais a oportunidade de salvação e nem de redenção. Porém, através do sangue do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte. O sangue de Jesus nos deu esse direito de nos tornarmos filhos de Deus e de conseguirmos também a salvação, né? Mas nessa palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que no céu não entra a carne, nem o sangue, nem o que é corruptível. Ou seja, no céu não entra pecado. É necessário, meus amados, que nós sejamos santificados através da palavra do Senhor, né? Como Jesus fala, sede santos, pois eu sou santo, né? O que o Senhor Jesus ele quer dizer através disso, né? Que nós devemos nos santificar diariamente através da palavra dele. Como o Senhor Jesus ele ora no Getsemane, né, pedindo ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos nos santificar diariamente com a palavra do Senhor, que é a verdade, pedindo para o Espírito Santo nos lavar e nos purificar, né, com as águas que fluem do trono do rio de Deus, pedindo para que o sangue de Jesus venha nos manter limpos, purificados. É claro que nós somos seres humanos e todos os dias nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas o sangue
de Jesus ele está disponível para nos limpar, para nos perdoar, para nos purificar e para nos conceder, né, o perdão dos nossos pecados e para nos manter limpos e purificados, para que nós venhamos a herdar o reino de Deus, como o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 50, no versículo 50, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, o apóstolo Paulo também diz aqui, ele também diz aqui no versículo 47, que o primeiro homem era do pó da terra, se referindo a Adão, e o segundo homem era dos céus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele fala aqui que assim como nós tivemos a imagem do homem terrestre, no caso, a imagem que ele diz é que nós fomos formados em imagem e semelhança, nós seres humanos fomos formados e criados em imagem e semelhança a Deus. Então, desde Adão, nós fomos criados e formados a partir da imagem e semelhança do Senhor. E o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 49, que da mesma maneira que nós agora temos, né, na nossa carne, na nossa aparência, na nossa imagem física, a semelhança do homem corruptível, do homem carnal, do homem terreno, né, que foi Adão, um dia, naquele grande dia, nós teremos a imagem do homem celestial, que foi o Senhor Jesus. E que imagem seria essa? Seria a imagem glorificada, tá, meus amados? Porque o Senhor Jesus, enquanto ele esteve na terra, antes de se entregar na cruz, antes de padecer e antes, né, de ser glorificado e ressuscitado pelo Pai, a imagem dele era de homem terreno. Mas depois que Jesus ressuscitou, depois que ele venceu a morte, o Pai glorificou ele, né, como está em Oséias 13, versículo 14, né, no livro de Oséias, como está, Deus glorificou Jesus e deu a ele um corpo glorificado, no qual nós não temos a capacidade humana de enxergar e de ver com os nossos próprios olhos, porque a glória e o esplendor de Jesus glorificado é muito grande e nós não podemos, né, ver ele com os nossos olhos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós também receberemos esse corpo glorificado, né, semelhante ao corpo de Jesus, né, semelhante ao homem celestial que ele fala aqui. Porém, que o reino, que aquilo que é perecível, o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, no céu não entra pecado. Tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é carnal, não herdará o reino de Deus. Todo aquele que vive na carne, né, como o apóstolo Paulo fala aqui, que os que são da terra são semelhantes ao homem terreno e os que são do céu ao homem celestial. E diz aqui também meus amados, que todo aquele que vive na carne produz frutos da carne, mas aquele que vive no Espírito produz frutos do Espírito, né? O apóstolo Paulo ele nos fala a respeito disso. Então, todo aquele que vive segundo a carne, todo aquele que vive segundo as coisas terrenas, as coisas perecíveis, não herdará o reino dos céus. Todo aquele que vive para satisfazer e alimentar a sua carne, todo aquele que vive em prol, né, da vida terrena que é perecível, é passageira. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que nessa terra nós estamos apenas de passagem, tá? Essa terra, ela é perecível, essa terra não é eterna, ela não vai durar para sempre, tá? E a nossa vida aqui, ela é passageira, nós estamos aqui de passagem, nós não vamos viver a eternidade nessa terra, tá? Então muitas vezes as pessoas que vivem, né, como está nessa palavra aqui, todo aquele que vive em prol da terra, todo aquele que é terreno, que é semelhante como Adão. Quando fala de Adão, fala a respeito da natureza pecaminosa do homem. Por quê? Porque Adão se corrompeu no Éden. E desde que o homem se corrompeu no Éden, toda vez que se fala de Adão, traz à tona a natureza pecaminosa do ser humano. E quando o apóstolo Paulo fala aqui que todo aquele que é semelhante a Adão, que vive como Adão, que vive para a terra, seguindo as coisas terrenas, não herdará o reino de Deus, porque é impossível aquilo que é
corruptível, aquilo que é carne, que é sangue, adentrar no reino de Deus, e que nós precisamos nos revestir do incorruptível, né? Nós precisamos nos revestir daquilo que é imortal. E o que é isso, né? Nós precisamos, meus amados, viver uma vida de santidade e de renúncia. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, tá? Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, em Filipenses, a nossa cidadania, ela é no céu. Nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. Então, a nossa cidadania, ela não é aqui. A nossa morada eterna, ela não é aqui. Nós estamos nessa terra, mas não somos da terra. Não podemos nos conformar com os padrões desse mundo, mas devemos ser renovados diariamente pela transformação da nossa mente, segundo a palavra do Senhor, né? E é por isso que nós precisamos conhecer a verdade. E é por isso que o Senhor Jesus, ele falou, ele orou ao Pai, né, no jardim, antes de ser entregue: Pai, santifica-os com a verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso que o Senhor Jesus fala: sede santo, porque eu sou santo, tá? E o Senhor Jesus, ele foi homem, ele foi ser humano, ele foi carne, tá? E ainda assim, nunca foi achado um engano, uma mentira, um pecado nele. Então o Senhor Jesus, ele mostrou para nós que é possível sim viver em santidade, que é possível sim viver em renúncia, que é possível sim fugir da aparência do mal para fazer a vontade do Pai, que é possível sim viver em consagração, em santificação, em renúncia, né, para alcançar a glória que o Pai tem para nós. Tá? Porque o Senhor Jesus, ele foi 100% homem, ele foi tentado na carne, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede, tá? Então o Senhor Jesus, ele nos mostra que sim, é possível sim. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá força. Nós temos o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo fala aqui, ó, no versículo 57, graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e pelo sangue de Jesus a morte não tem mais poder sobre nós. Pelo sangue de Jesus o pecado não tem mais poder sobre nós, mas é necessário que nós venhamos a viver uma vida de renúncia, de santidade, de santificação. Meus amados, é abrir mão para herdar o reino de Deus. Né, nessa palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que para herdar o reino de Deus é necessário abrir mão das coisas terrenas, é necessário abrir mão dos prazeres carnais, é necessário abrir mão das alegrias momentâneas e perecíveis dessa terra. Por quê? Porque tudo aquilo que é perecível não entrará no reino dos céus. Quanto mais nós alimentarmos a nossa carne com aquilo que é perecível, quanto mais nós alimentarmos a nossa carne com aquilo que é terreno, o nosso espírito, que deveria ser vivificado, vai se enfraquecendo, vai morrendo e vai se distanciando do Senhor. Mas o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 53 que é necessário. E o que é necessário? É uma necessidade, não é uma opção, não é uma sugestão, não é se você quiser, não, é uma necessidade. Se revestir da incorruptibilidade, tá certo? Incorruptibilidade. Se revestir daquilo que é incorruptível é uma necessidade. E o que é incorruptível? É Cristo, é a sua palavra, é a sua presença, é a vontade do Pai, é a renúncia, é santidade, é santificação. E isso não é uma sugestão, isso é uma necessidade. É necessário para herdar aquilo que é incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, meus amados. Como então? Vamos parar para pensar um pouco. Como nós vamos entrar no reino de Deus? Como nós vamos viver a vida eterna, a alegria eterna, a felicidade eterna, a bonança eterna com Jesus e com seu Pai Deus Todo-Poderoso, que é santo, que é incorruptível, se nós não vivermos uma vida de santidade e de renúncia? Se nós assistirmos qualquer coisa, se nós falarmos como os escarnecedores, se nós sermos zombadores, mentirosos, idólatras, fornicadores, imorais,
Como nós vamos adentrar aquilo que é incorruptível se nós vivermos na corrupção, se nós vivermos nos contaminando com a mentira, com o engano, com a imoralidade, com a lascívia, com a ganância, sabe? Com a cobiça, com o furto, com a cobiça daquilo que não é nosso. Como nós vamos adentrar, meus amados? Saibam que Deus não é bonzinho, não. Deus não vai passar a mão na sua cabeça dizendo: ah, você cobiçou aquilo que era do teu próximo, da tua próxima, mas pode entrar aqui no meu reino. Não é assim que funciona, tá? Ah, você usava a tua boca para jorrar fonte amarga e fonte doce quando estava na minha presença e fonte amarga quando não estava na minha presença na minha casa, mas pode entrar aqui no meu reino, tá? Que eu sou bonzinho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Deus é santo. E muitas pessoas se esquecem disso, meus amados. Muitas pessoas se esquecem do que é temer e reverenciar ao Senhor, tá? O que é reverência a Deus? É ter o respeito máximo, no mais alto nível de respeito. É você respeitar uma autoridade tão fortemente ao nível de saber como se portar diante dessa autoridade, o que falar, o que fazer e o que não fazer. Mas muitas pessoas perderam o temor e a reverência ao Senhor. Mas nessa palavra aqui, meus amados, ela deixa bem clara, alva mais que a neve, que no céu não entra pecado, que no céu não entra mentira, que no céu não entra fruto da carne nenhum. E quais são os frutos da carne? Como o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas e no livro de Coríntios também. Quais são os frutos da carne? É a mentira, é a inveja, é a ira, é a contenda, é a fofoca. E por aí vai, é a lascívia, é a imoralidade, é o furto, é o roubo, é a ganância, é tudo, toda sorte de males, né? Como o apóstolo Paulo fala, toda sorte de males. Esses são os frutos da carne. E como nós vamos adentrar no reino de Deus, que é santo, que é incorruptível, que é imaculado, que é perfeito, se nós vivermos em prol de produzir esses frutos. Mas os frutos do Espírito Santo a gente não quer produzir, né? Que é a paciência, o amor, a benignidade, a longanimidade, sabe? A compaixão, o perdão. Meus amados, é impossível adentrar num reino incorruptível se nós só produzimos aquilo que é carnal, aquilo que é corruptível, aquilo que não vem de Deus, mas vem da nossa carne. Como o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 56 de 1 Coríntios capítulo 15, eu vou explicar. O aguilhão do pecado é a morte. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O que significa isso? O aguilhão do pecado é a morte. O que a morte usa para ferir a nossa carne é o pecado. Por quê? Porque o pecado gera em nós a sujeira, a imundície, a mácula, né? E o pecado, ele nos torna imundo e ele nos fere a nossa carne. Então o aguilhão da morte é o pecado, porque gera condenação eterna. E a força do pecado é a lei. Como assim a força do pecado é a lei? Em Romanos capítulo 7, versículo, não vou me lembrar agora, mas em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar, né, que sem a lei o pecado é morto. O que significa isso? Significa que se não houvesse lei a ser seguida, se Deus não tivesse enviado a lei dele, logo o pecado não teria efeito. Por que o pecado não teria efeito? Porque o pecado, meus amados, nada mais é do que a transgressão da lei. O que é transgredir a lei? É você quebrar, ir contra aquilo que a lei fala para você fazer ou não fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. A lei fala, não cobiçarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo e nem tudo o que for alheio. Nada do que não for teu, não cobiçará, né? Mas o que o pecado faz? Ele gera em nossa carne todo tipo de desejo cobiçoso. Por quê? Porque na lei está escrito, não cobiçarás. E o nosso pecado, né, ele se aproveita da lei para trazer força na nossa carne, para colocar em nós o desejo de cobiçar, né, de cobiçar o dinheiro, a casa, o carro, né, as coisas alheias que não são nossas, né? Então, o que acontece? Se não houver a transgressão da lei,
não haverá pecado. Se não tiver lei, não tem como transgredir a lei. E se não tiver como transgredir a lei, não existe pecado. É por isso que aqui o apóstolo Paulo fala que o aguilhão da morte é o pecado, porque o pecado é aquilo que a morte usa para nos ferir, para nos condenar, para nos afastar da presença do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Cada vez que nós pecamos e não nos arrependemos, nós estamos nos distanciando espiritualmente do Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. É por isso. E aquilo que é sujo, imundo, imoral e impuro não permanece na presença dele. Então, o aguilhão da morte é o pecado, porque é isso que ela usa para ferir a nossa carne. E o que dá força ao pecado é a lei. Por quê? Porque sem lei não há transgressão de pecado, né? Perdão, não há transgressão de lei. E sem transgressão de lei, logo não há pecado. Mas, como o apóstolo Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, meus amados, a partir do sangue de Jesus, ele nos deu força, e a partir do seu Espírito Santo, né, como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A partir do sangue de Jesus, nós temos força para fugir do pecado, nós temos força para fugir da carne, nós temos força para renunciar, sabe? A graça do Senhor nos basta, nós temos força, o sangue de Jesus nos dá poder e nos dá força para fugir do pecado, para viver em santidade, para nos santificar, para abandonar as coisas carnais desse mundo e nos revestir da incorruptibilidade, que é o quê? É Cristo, é a palavra, é a presença, é a santificação, é a comunhão, é viver uma vida lado a lado com o Senhor, tá? E o apóstolo Paulo termina falando aqui no versículo 58, portanto, meus amados, irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, nada. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, vamos nos manter firmes. Porque, meus amados, esse dia aqui que o apóstolo Paulo fala, aqui no versículo 51, que ele diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que significa isso? Significa que quando Jesus voltar, nem todos nós estaremos mortos. Muitos de nós estaremos vivos ainda, mas nós seremos transformados. O nosso corpo, é a nossa carne que ele está falando, a nossa carne vai ser transformada de uma carne corruptível, de uma carne que se corrompe, de uma carne que peca, para um corpo glorificado, tá? Então nós seremos transformados e glorificados. E no versículo 52 o apóstolo Paulo fala: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, meus amados, esse dia aqui que o apóstolo Paulo fala, ele está muito próximo. Está mais próximo do que nunca. Na palavra do Senhor vai dizer que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo o filho. Somente o Pai sabe. Somente Deus sabe o dia e a hora. Mas uma coisa é certa, meus amados. Esse dia está muito próximo. E é por isso que eu venho aqui falar, né, que no céu não entra pecado. Nós precisamos viver em renúncia e em santidade, porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Nós estamos vivendo a última chamada. Nós estamos prestes a iniciar o grande avivamento na terra. Mas antes que se inicie o grande avivamento, antes vai ter muita dor e muito sofrimento. Por quê? Porque a dor nos aproxima de Deus. Porque o sofrimento aproxima o ser humano da verdadeira essência, que é Cristo, tá? Então nós estamos muito perto desse abrir e fechar de olhos, tá? E o apóstolo Paulo fala aqui que os mortos ressuscitarão. Por quê? Porque quando Jesus vier, todos aqueles que dormem no pó da terra vão ser chamados, né? Aqueles que vão ao Pai, e aqueles que serão julgados serão encaminhados para o tribunal de Deus. E todos nós que estivermos vivos ainda nessa terra, a mesma coisa. Aqueles que serão julgados irão para o tribunal de Deus, tá? E aqueles
que forem ao Pai terão seu corpo glorificado e irão ao Pai adorá-lo para todo sempre, tá? Onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem enfermidade, nem tristeza. Mas, meus amados, entendam uma coisa, esse dia está mais próximo do que nunca. Esse dia já está às portas e nós precisamos viver do Espírito, porque todo aquele que vive do Espírito possui os frutos do Espírito, mas quem vive da carne produz fruto da carne, e os frutos da carne não salvam ninguém, tá? A contenda, a lascívia, a divisão, a fofoca, a ira, o rancor, a mágoa, o amor ao dinheiro, a idolatria, a ganância, a falsidade, a inveja, são todos frutos da carne, e isso não salva ninguém. A imoralidade, sabe? Isso não vai salvar ninguém. Isso, pelo contrário, isso vai impedir você de entrar no reino de Deus. Como está escrito aqui bem claro na palavra do Senhor, que é impossível aquilo que é corruptível, contaminado, sujo, imundo, entrar na presença de Deus. É impossível todo aquele que vive da carne entrar no reino de Deus, tá? Deus não é bonzinho. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Os que forem julgados serão julgados, e os que forem glorificados serão glorificados. Então, meus amados, vamos viver pelo Espírito. Vamos nos revestir da incorruptibilidade. Vamos viver em santidade. Viver para a eternidade, como o apóstolo Paulo fala aqui. Quando a gente semeia, a gente não semeia o corpo que vai vir a ser, mas o corpo que nós temos agora. Ou seja, para entrar no reino dos céus, para ter a vida eterna, é necessário semear a santidade e a renúncia nessa vida, tá? De uma coisa tenham certeza: se nós não semearmos a santificação, a renúncia, abrir mão de tudo que for preciso para viver com Deus, abrir mão do que tudo que for preciso para viver em santidade com o Senhor, nós não herdaremos a vida eterna. Por quê? Para entrar na vida eterna, para entrar no Santo dos Santos, é necessário semear nessa terra. E eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de dinheiro, não, meus amados. Eu estou falando de renúncia, de santificação, estou falando de consagração, estou falando de se revestir disso daqui, ó: palavra, verdade, renúncia, separação. Nós não podemos nos misturar com o mundo. O mundo já está entrando nas igrejas. Já tem carnaval gospel, balada gospel. Já tem tudo o que o mundo oferece disfarçado de santo dentro das igrejas. É balada gospel, é baile de máscara gospel, é carnaval gospel, é Halloween gospel, meus amados. É impossível o sujo, o carnal, o mundano, o terreno adentrar no celestial. Não vai entrar, tá? Não vai entrar. Tenha certeza disso. Deus não é bonzinho. Deus é bom. Ele é perfeito, Ele é amoroso, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Mas não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto também colherá, tá? Então vamos, o povo de Deus, eu não estou falando de igreja, eu estou falando em todos aqueles que vivem e servem a Cristo, tá? O povo de Deus, todos aqueles que vivem e servem a Cristo, precisam se separar do mundo. Se o mundo faz, se o mundo acha normal, se o mundo acha legal, se o mundo acha lindo, nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer igual. Nós não podemos achar lindo. Nós devemos nos basear nisso daqui. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Se a palavra condena, condenado está. Se a palavra aprova, aprovado está. O que não dá, meus amados, é a gente querer misturar o puro com o profano, o impuro com o santo. Isso não dá, tá? É impossível. Vocês querem saber o que aconteceu da última vez que tentaram fazer isso? Os filhos de Arão, tá? Não vou lembrar o nome deles. Não vou lembrar o nome deles agora. Mas os filhos de Arão, em Êxodo, se eu não me engano, nem em Êxodo, foi em Levítico.
Os filhos de Arão eram sacerdotes, eles eram responsáveis em oferecer os sacrifícios, os holocaustos diante do altar do Senhor. Lembre-se, Deus é santo, o altar de Deus é santo. E os 2 filhos de Arão, eles ofereceram coisa profana, porque eles não estavam puros, eles não estavam santificados, eles estavam imundos. Eles estavam misturando o santo de Deus com o profano. E eles fizeram isso, né, diante do altar de Deus. Vocês sabem o que Deus fez com eles? Fulminou os dois na hora. E não permitiu que Arão, o pai deles, sofresse de luto, né? Deus fulminou os 2. E lembrando, meus amados, que Deus permanece o mesmo, tá? Na palavra do Senhor vai dizer que Deus não muda nem nunca mudará. Nele não existe sombra de variação. Ou seja, o mesmo Deus que fulminou os 2 filhos de Arão, sacerdotes, servindo no altar de Deus, porque eles estavam misturando coisa profana com as coisas de Deus, sabe como estão fazendo hoje, colocando o mundo dentro da igreja, colocando o mundo no meio cristão, sabe, fazendo do templo de Deus uma balada, um cinema, sabe, uma boate. Por causa disso que eles estavam fazendo, meus amados, Deus fulminou os 2. E o mesmo Deus que fulminou os 2 continua sendo o mesmo hoje em dia, tá? Continua sendo o mesmo hoje em dia. E não se enganem, não fiquem achando que quem está misturando o santo com o profano, quem está brincando diante de Deus, quem está profanando o templo do Senhor, o altar do Senhor, não vai sofrer consequências, porque vai sofrer consequência, porque Deus é santo e de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, tá? De Deus não se zomba. Então vamos fazer essa separação, meus amados. Acabou o tempo de ficar fazendo festa carnal dentro das igrejas, tá, meus amados? Acabou o tempo da gente ficar se preocupando com a terra, se preocupando com as coisas perecíveis e carnais. Vamos focar em Deus, vamos focar nas coisas espirituais, vamos focar no reino dos céus que está próximo, vamos focar na vinda de Jesus e vamos focar em ganhar o máximo de vidas e almas que nós pudermos. Por quê? Porque Jesus vai pedir conta, tá? Quando Jesus voltar, ele vai pedir conta. Ele vai recompensar aqueles que trabalharam para ele e vai pedir conta daqueles que era para ter salvado vidas e almas e não salvou. Então vamos focar em ganhar vidas e almas para Jesus, enquanto nós estamos nos 15 segundos do segundo tempo, tá? Nos 15 minutos do segundo tempo. Vamos nos apressar, porque Jesus está voltando e nós temos que salvar o máximo de vidas e de almas possíveis, tá? Foca no céu, foca no reino, foca em Cristo, foca na palavra e deixa a terra, porque assim mesmo ela se destruirá. Deus falou, o mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe da terra, quem é o príncipe desse século é Satanás. E todo mundo que serve e ama essa terra, ama e serve o príncipe dessa terra. Então, vamos focar no príncipe do nosso reino, tá? Do reino celeste. Vamos olhar para o reino celeste e para o nosso Rei dos Reis, que está lá na glória e que exige santidade e renúncia para entrar no reino dele, tá? Não é uma opção, não é uma sugestão, é uma necessidade. Se quiser entrar no reino de Deus, é santificação, é renúncia, é abandonar as coisas dessa vida, dessa carne, dessa terra, desse mundo corruptível e passar a viver da incorruptibilidade, tá? Palavra, santificação, verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom, meus amados? Essa é a palavra de hoje. Que Deus venha abençoar grandemente cada um de vocês. Orem, porque essa semana de carnaval vai ser pesada. Orem, jejuem, se consagrem e foquem no céu. Essa semana de carnaval vai ser muito pesada, tá? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.